Ninguém te avisou. Se você brilhar demais, você incomoda. Se você fizer o bem sem estabelecer limites, você atrai predadores. E se você escolher permanecer transparente neste mundo de máscaras, pagará o preço mais alto. Mas você insiste, você acredita, você diz: se eu for honesto, serei valorizado. Se eu for bem intencionado, serei recompensado. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. A generosidade me abre portas, você pensa, mas é ela que te apunhala pelas costas. Um amigo te apunhala pelas costas. Um amante explora seu bom coração. Um chefe te usa e depois descarta facilmente. Você nem percebe quando ou como isso aconteceu. Você se dá conta de que não é o personagem principal da peça, mas apenas um degrau na escada deles. E é aí que você percebe. O problema não é ser uma boa pessoa. O problema é ser uma boa pessoa sem uma estratégia. Séculos atrás, Maquiavel disse: em um mundo de astutos, o bom se torna a presa. Este vídeo não é um hino à crueldade, é um aviso para todos que adotaram a bondade como princípio, mas são constantemente passados para trás. Porque seu maior erro foi pensar que o mundo o apreciaria por quem você é. Mas o mundo não funciona assim. As pessoas geralmente não amam você. Elas amam os benefícios que você oferece. E sem nem perceber, você passou a doar tudo. Você doou seu tempo, sua atenção, seu cuidado, seu esforço. Você se entregou em silêncio. Mas um dia, ao dizer não, você de repente se tornou o inimigo. Por quê? Porque para eles, nada do que você oferecia tinha um custo. Tudo era um recurso gratuito e de fácil acesso. É assim que a natureza humana funciona. Ninguém valoriza aquilo que vem de graça. Mas o mais difícil é que o problema não era a doação, mas a falta de saber quando parar. Então, quantas pessoas realmente te amam pelo que você é? Se quiser saber, diga não, uma vez. Estabeleça um limite. Recue por um dia e observe. A maioria das pessoas não agradece pelo que você dá, mas fica com raiva pelo que você deixa de dar, porque a sua generosidade se tornou um direito para elas. O seu silêncio se tornou a zona de conforto delas. E nesse momento você percebe: o verdadeiro respeito não vem de dar tudo, mas de saber a hora de parar. As palavras de Maquiavel ainda ressoam. Se é impossível ser amado e temido ao mesmo tempo, é mais seguro ser temido. Mas isso não é uma ameaça. Significa que ninguém deve cruzar levianamente seus limites. Seus limites devem ser tão claros que ninguém hesite antes de se aproximar. Porque as pessoas não respeitam aqueles que sempre dizem sim. Aqueles que falam pouco, mas com clareza e que podem desaparecer silenciosamente quando necessário, impõem respeito. Pessoas que fazem sua presença ser sentida e, mais importante, sua ausência ser notada. Neste mundo, quem não impõe um valor sobre si mesmo acaba com uma dívida emocional impagável. E ninguém jamais pagará essa dívida por você. Até agora, você sempre tentou ser visível. Sempre foi útil, acessível, presente. Mas você não percebeu. Quanto mais visível você era, menos valioso se tornava. Você respondia a todas as mensagens imediatamente. Ouvia os problemas de todos. Cuidava dos assuntos de todos. Mas alguém pensou em olhar para dentro de você? Não. Como você já estava sempre lá, não era notado. Com o tempo, sua presença se tornou banal para todos. E talvez esse tenha sido o tapa mais doloroso de todos. Até aqueles que mais precisavam de você se esqueceram do seu valor. Porque você pensou que amor, amizade e respeito eram conquistados com doação. Mas Maquiavel diz algo mais. As pessoas esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Pode ser doloroso, mas é a verdade.
As pessoas não se lembram do seu sacrifício, elas se lembram do benefício que você proporcionou. E você continua dando para que um dia elas vejam, mas elas não veem, porque para elas você já é invisível. Então, às vezes, um verdadeiro ato de poder é simplesmente se afastar, não como punição, como estratégia. Silêncio não é fraqueza, silêncio é uma raridade, e tudo o que é raro é mais desejado. Você já reparou? Pessoas que se doam menos, aquelas que não se abrem facilmente, são vistas como mais valiosas, porque elas conhecem uma verdade. Atenção, quando é oferecida a todos, perde o seu valor. Acesso, quando é ilimitado, se torna banal. Sua energia, seu tempo, sua atenção. Essas coisas não devem ser derramadas como água, devem ser vistas como uma bênção. Mas quando você dá tudo a todos, ninguém percebe, porque ninguém te disse que ser forte não é dar demais. É saber quando dar e a quem. E agora você precisa se perguntar: quantas vezes eu me doei para alguém que na verdade não merecia? Maquiavel não pediu para você ser cruel, mas pediu para você ser consciente, porque neste mundo, gentileza sem estratégia é percebida como fraqueza. E se você quiser manter sua força, precisa dar cada passo conscientemente. Fale menos com mais precisão. Dê pouco, mas com profundidade, porque o poder vem do controle, não do barulho. A verdade é que o que você precisa não é ser amado, é ser respeitado. Porque o amor é condicional, variável e dependente do ganho pessoal. Mas o respeito é o resultado de uma postura, de um peso. E se as pessoas dizem que te amam, mas mudam de semblante quando você diz não, esse amor nada mais é do que uma necessidade disfarçada. Maquiavel diz que os homens são mais controlados pelo medo do que pelo amor. Mas aqui, medo não é violência, é firmeza. Você não precisa se justificar. Você não deve explicações, porque uma pessoa verdadeiramente forte não precisa provar quem é. O que a define não é o que ela responde, mas o que ela decide não responder. Olhe ao seu redor. Você sempre quis que as pessoas gostassem de você, que dissessem que te entendem, que concordassem com você, que demonstrassem amor, mas você se comprometeu por isso. Você falou quando deveria ter ficado em silêncio. Você permaneceu em silêncio quando deveria ter falado. E então, o que aconteceu? Você se perdeu. Não conseguia nem ouvir a sua própria voz. Mas agora você sabe que o verdadeiro poder não está em tentar ser compreendido, mas em estar em paz com suas próprias decisões. A força não vem apenas de músculos, inteligência ou fama. A verdadeira força é a capacidade de se controlar. Se apesar de tudo o que você passou, você consegue controlar suas reações, não explodir ou chorar, mas se manter firme sem se quebrar por dentro, então você é verdadeiramente forte. Maquiavel disse que uma pessoa deve ser capaz de se comportar tanto como um animal quanto como um humano. Em outras palavras, a razão por si só não basta, nem o instinto por si só. O verdadeiro poder surge quando a inteligência e o instinto estão em equilíbrio. Se você consegue apenas sorrir e seguir em frente quando alguém te ignora, te menospreza ou tenta te derrubar, você é um vencedor. Porque o que realmente te define não é a força com que você ataca, mas a calma com que você não reage. Uma pessoa fraca reage a tudo. Uma pessoa forte observa, permanece em silêncio e calcula, e esse silêncio se torna a voz mais alta. Quando as pessoas veem que você não está mais explodindo, elas não conseguem entender o que está acontecendo dentro de você. E essa imprevisibilidade é a verdadeira autoridade. Você não grita mais seus segredos. Você não se revela mais aos poucos. Porque agora você sabe. O invisível é o mais interessante. Há uma regra simples. Quem não impõe limites se torna um figurante na história de outra pessoa. E o pior é que, se você não estabelecer esses limites, os outros o farão por você.
Eles vão te dizer quando ficar quieto, quando rir, quando ir embora, quando ficar. E você quebra suas próprias regras só para ser aceito. Mas um dia, a voz dentro de você não se calará mais, e você entende pela primeira vez. Cada dia em que você não se escolhe, é um dia em que alguém decide por você. De agora em diante, seu silêncio deve ser estratégico. Você não carrega explicações para onde quer que vá. Você não busca validação para cada escolha que faz. Porque você sabe, poder é ser capaz de influenciar sem ser notado. Se a sala muda quando você entra, se o tom de voz muda sem que você fale, se o comportamento dos outros muda apenas com o seu olhar, isso não é ostentação ou ego. Este é o efeito da autoridade silenciosa. E esse efeito força até mesmo aqueles que um dia foram seus inimigos a te respeitarem. Porque agora eles sabem que você tem limites, que você tem valor. E quem determina esse valor é você. Em última análise, a verdadeira autoridade não vem do mundo exterior, mas da ordem que você estabelece dentro de si. Uma pessoa que consegue silenciar a própria mente, falar apenas quando necessário e permanecer fiel a si mesma, já governa de forma invisível. Porque agora você sabe que respeito não se exige, se constrói. Através do silêncio, dos limites, da consistência. E eventualmente você percebe que seu silêncio fala mais alto que sua presença. Sua ausência vale mais que 1000 palavras. Você vive apenas para si mesmo agora. Não para ser compreendido, não para receber aplausos. Apenas para permanecer fiel à sua essência. E isso te transforma em alguém que ninguém pode dobrar ou quebrar. Agora você entende melhor as palavras de Maquiavel. Se é impossível ser amado e temido ao mesmo tempo, é mais seguro ser temido. Porque no final das contas, as pessoas respeitam um homem que se conhece, que traça seus próprios limites e que é claro até mesmo em seu silêncio. E agora, você é esse homem.